Como encontrar a motivação perdida em um passo? Essa é a proposta do vídeo que eu estou fazendo para você. Você é daquela pessoa que sente que está meio desmotivado ou que está esperando a motivação chegar para realizar qualquer coisa na sua vida? Então assista esse vídeo que você vai descobrir se essa meta que você deseja, aquele objetivo que você quer, realmente tem alguma força para ser realizado, ou se não, já deixa de lado, e como fazer para conquistar a motivação necessária para começar a realizar e manter dentro do propósito. Meu nome é Simone Arruda, sou psicóloga há mais de 14 anos e que eu trabalho com desenvolvimento de pessoas também nesse tempo todo e sempre buscando novos conhecimentos, ferramentas, técnicas, buscando primeiro aplicar em mim para saber como que isso impacta a minha vida, para que depois eu possa ajudar outras pessoas. Então o que eu estou trazendo aqui são coisas que eu utilizo no meu dia a dia, que eu faço muitas vezes com alguns clientes quando eles precisam e que tem trazido resultado. Então não é nada de invenção, é coisa que já validei, que eu já pratiquei e realmente eu vejo que dá resultado. Vai ter alguns momentos que eu vou baixar assim os olhos, porque eu fiz aqui um mapa mental para eu lembrar das coisas realmente importantes que eu quero que você saiba a respeito de motivação. Então, para eu não ficar divagando, que sou dona de fazer isso, porque um pensamento leva a outro, que leva a outro, quando eu percebo já estou bem longe, né? Então, para evitar isso, eu faço um mapa mental, que é até uma dica, se você de repente quer alguma ferramenta que te ajude a sair do lugar, a levar mais ação. O mapa mental foi uma grande descoberta na minha vida. Eu sempre trabalhei com planejamento. Na verdade, eu penso o tempo todo mundo pensa, né? Mas eu planejo o tempo todo na minha vida, só que eu sentia uma dificuldade de agir. Até começava, mas depois eu me perdia meio no caminho. E aí, quando eu descobri o mapa mental, que foi uma parceira minha que me apresentou, nossa, o quanto que me ajuda. E é interessante que ainda acontece de eu me perder no meio do processo, eu vou lá no mapa mental e aí eu consigo lembrar exatamente o que eu planejei, o que eu já consegui fazer e o que eu preciso fazer ainda. Às vezes fica até uma sensação de que parece que não está realizando nada, e sempre quando eu vou no mapa mental eu descubro que eu estou realizando sim, isso me traz mais tranquilidade, e aí eu me defino quais são os próximos passos. Então fica a dica, não era nem esse assunto que eu queria falar, não falei pra você? Que um pensamento já puxa outro? Sou dessas, que às vezes muito conhecimento dá nisso, né? Você faz links e puxa muita informação, às vezes no mesmo assunto, né? Mas é algo que vai te ajudar. Busca aí mapa mental que possa te ajudar dentro desse processo, né? Então, assim, eu tô no movimento de poder ajudar as pessoas a conseguirem realmente realizar alguma coisa na vida delas, porque eu vi uma pesquisa que me chamou muita atenção, onde colocou que 96% das pessoas que estabelecem metas pessoais, elas não realizam. Ficou chocado? 96%. Quer dizer, daqueles que ainda se dispõem a estabelecer meta, apenas 4% realmente realizam. E é o que eu vejo na maioria das vezes de fato. Quantas pessoas que você de repente já ouviu assim, que vai começar a emagrecer, que vai emagrecer esse ano, que dessa vez vai mudar de vida, que dessa vez vai economizar dinheiro, dessa vez vai viajar, e aí quando você conversa depois no final do ano, tá do mesmo jeito que começou? Ou você mesmo pode ser uma dessas pessoas que já vem de anos colocando as mesmas metas e não conseguindo realizar nenhuma. Então é um número muito pequeno e me chamou a atenção e eu fiquei bastante incomodada. Porque eu consigo realizar hoje, o que eu sou hoje, o que eu conquistei na minha vida, é fruto realmente de planejamento, de organização, de disciplina, de determinação, de ter foco, né, que é uma coisa realmente importante, mas eu fui desenvolvendo no decorrer da vida. Se você acredita que essas características você tem que nascer com elas, se você não nasce, esquece, lê de engano. Claro que algumas pessoas podem ter mais facilidade em algumas coisas e dificuldades em outras, até por uma questão de aprendizado, de cultura, de educação, de personalidade. Então, tá tudo bem, tá? Se você não tiver, porém você pode desenvolver e não necessariamente todo mundo vai ter isso ativado. Porque às vezes as pessoas acham assim, porque ficou adulto, ou virou adolescente, ou é um ser humano, determinadas habilidades elas são ativadas com o passar do tempo. Não. Você aprende e desenvolve no decorrer do tempo. Se você não aprendeu e não desenvolveu, você vai ficar sem.
né? E aí a motivação, o que eu vou trazer para você sobre motivação vai te ajudar muito nesse sentido, né? Eu tenho feito outras lives, né, outros vídeos a respeito do assunto, dá uma vasculhada aí no meu canal, aproveita, dá aí uma curtida, compartilhe com outras pessoas que de repente estão na busca da motivação perdida e precisam encontrá-la para realmente realizar alguma coisa. E já para começar falando isso, o que é essa tal motivação? Interessante que tem muitas vezes umas palavras que a gente fala, mas que nem sempre a gente para pensar qual o significado dela de fato. Você já parou para pensar o que de fato é motivação? Hein? O que é? Então, motivação são motivos ou motivo que leva à ação. Simples assim, né? Então, motivos que levam à ação. Então, você precisa ter muito claro quais são os motivos pelas quais você está fazendo um objetivo, querendo realizar uma meta, querendo atingir um desejo, um sonho. E aí, quando a gente sente assim que está sem motivação, é justamente isso. Eu não tenho motivos suficientemente fortes para que eu consiga realizar de fato. Olha só, tanta coisa que você está dizendo quando você diz que você não está motivado o suficiente. É isso. Mas como a gente não para pensar a respeito da palavra, você fica até sem saber explicar o que é que você está dizendo, né? Então é isso, quando você diz estou sem motivação, estou sem motivos suficientes e fortes para que eu realize aquilo que eu desejo. Porque a partir do momento em que encontra a motivação, que é os motivos realmente fortes para realizar, aí você ativa, fica animado, fica com gás e começa a realizar. Tá? Então, provavelmente, se você tem uma tarefa, uma meta, um objetivo que você quer realizar na sua vida e toda vez que você pensa, em vez de energia, você fica sem energia total, é porque provavelmente você não tem, ou você não lembra mais os motivos que te levaram a escolher, a tomar essa decisão, ou porque realmente você não tem motivo suficiente. Então, eu vou dar alguns exemplos disso que eu tô te falando. Então, assim, tem umas metas que são clássicas, né? Emagrecer é uma das metas clássicas, que a maioria, se não todo mundo, sempre estabelece no começo de ano, no meio do ano, no fim do ano, né? Que quer realizar e é que menos se realiza mesmo de fato. Por que isso? Porque emagrecimento é mudança de hábito, é algo que você vai fazer só para a vida toda. E aí as pessoas erram na hora de estabelecer essa meta, porque acham que vai ser por um tempo. E aí por um tempo eu tô até disposto a passar fome, a fazer atividade todos os dias, mas um tempo longo não. Até porque assim, essas estratégias também são bem furadas. Você provavelmente já sabe disso, né? Se estabelecer uma meta, um emagrecimento onde você passa fome, você não consegue sustentar. É muito mais, quando você pensar em que é um hábito que você vai fazer para a vida toda, as escolhas têm que ser diferentes. Tem que ser por alimentação que você vai conseguir manter para a vida toda, exercícios que você vai conseguir fazer para a vida toda. E isso as pessoas não pensam. Elas estabelecem uma meta, 10 quilos, que geralmente eu falo que é um número cabalístico, né? Que todo mundo gosta. E em 2 meses. Ainda tem até uns desafios aí, os programas que oferecem isso. Às vezes as pessoas até conseguem. Eu fui percebendo nessa questão do emagrecimento, em que as pessoas, elas têm a realização de atingir o objetivo. Porém, as escolhas que elas fizeram foram ruins, que fizeram com que ela voltasse. Porque você perde, mas você não consegue manter. Não sei se é o seu caso. Eu vejo isso muito. E eu mesmo, muitas vezes, percebo isso, já percebi isso acontecendo na minha vida. Fiz escolhas de emagrecimento muito rápido, aí eu fui, depois voltei pro peso anterior, ou às vezes até mais, né? Porque a gente faz escolhas erradas, né? Então, vamos imaginar. Você escolhe que você quer emagrecer, né? Quer emagrecer, né, uns 10 quilos, vamos colocar isso, né? 2 meses que eu acho um pouco arriscado. Eu acho, assim, para ter uma coisa mais consistente, de repente uns 6 meses aí seria interessante. Então, vamos colocar. Eu quero emagrecer 10 quilos em 6 meses. Então, isso é uma meta, tá? Porque tem que ser específica, tem que ser mensurável. Ok. Aí a gente, na hora que a gente define isso, geralmente a gente está motivado. Ou por um desgosto, por um desprazer, ou porque não tem roupa nenhuma que cabe em mim, ou porque às vezes você quer viajar e você, só de pensar em viajar, em pôr um biquíni, né? Alguma roupa e tá super desconfortável. Então, assim, aí fala, não, dessa vez eu vou conseguir emagrecer. Porque geralmente a gente acaba sendo mais motivado pela dor do que pelo prazer, né? Só que aí é onde que tá a coisa. Quando a gente decide, nós não escrevemos os motivos que tá me levando a tomar essa decisão. Ali tá tão forte, até porque a gente nem sabia que motivação era motivos, né, que levam a ação.
e a gente não escreve. E é essa a proposta que eu quero fazer para você nesse exato momento. Como descobrir ou encontrar a motivação perdida em um passo. Pega um caderno, um papel, um bloco de notas, né? Eu sempre tenho aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, então, esse papelzinho aqui. Então, até um que eu tava falando sobre meta, que eu tenho um grupo de realização, que eu tô trabalhando rumo à primeira realização na vida, e aí eu tava trabalhando com eles em relação a metas, né? Como definir uma meta que realmente eu consiga realizar. E aí eu fiz, isso aqui é um cartão, geralmente eu faço cartões de enfrentamento, cartões de resumos, para ter em mãos muito rápido, para na hora que eu mais precisar eu vou lá e pego, tá? Então, justamente isso. Então, são alguns cartões, pode ser desse tamanho, pequeno, porque isso aqui é uma coisa que é importante, que você vai levar para onde você estiver. Então, lá, vamos lá, emagrecer 10 quilos em 6 meses. Quais são os motivos que me levam que me leva a querer fazer isso, né? Por que é tão importante eu conseguir realizar essa meta do emagrecimento? Então é a hora que você... Vou até dar uma olhada aqui, rapidinho, só pra... Eu lembrei aqui que eu tenho, talvez eu tenha aqui, e aí eu já aproveito e passo. Não vou ter mais. Porque eu tinha feito esse cartão, porque eu tinha esse cartão de enfrentamento, como é algo que já é muito natural pra mim, então eu já não preciso mais andar, mas eu fiz o meu cartão, a gente chama de cartão de vantagens. Quais são as vantagens que você vai ter em realizar esse seu objetivo, essa sua meta de emagrecimento de 10 quilos em 6 meses. Então você vai colocar aqui, que a gente chama mesmo, pode colocar cartão de vantagens, a gente tem cartão de fidelidade, né? Clube de vantagem, então você vai ter o seu cartãozinho de vantagens. Então você vai colocar de um lado quais são os motivos, todos, pense em vários. Às vezes é só um, mas coloca outros também, do tipo assim, às vezes eu quero estar bem pra ir pra praia, né? Pode ser às vezes um motivo até mais forte, mas coloque outros também. Vou melhorar minha autoestima, vou ficar mais leve, vou ficar mais disposta, eu vou poder brincar com os meus filhos, eu vou ficar mais atraente para estar com alguém ou para encontrar um relacionamento, porque às vezes tem pessoas que atrelam o peso ao fato de não ter um relacionamento, né? Então, às vezes, se você tá assim achando, cara, se eu tivesse mais magro, mais magro, teria alguém, então coloque aqui, né? Vou estar disponível para um relacionamento, vou ficar mais à vontade com o meu corpo. Então, coloque, explore bastante, né? Não tem problema, porque quanto mais vantagens, mais visualmente fica interessante para você. Nossa, eu vou ter muita vantagem se eu emagrecer e atingir essa meta, né? Aí, do outro lado, você vai colocar o que você vai perder se você não atingir esse objetivo. Pode ser, às vezes, até que se repita por aqui, mas às vezes pode parecer outras coisas. Por quê? Como eu falei, às vezes a pessoa é mais motivada pela dor, que é a desvantagem, do que pelo prazer. Então você vai ter como testar as duas opções. O que mais mexe contigo? O que você vai ganhar ou o que você vai perder? Então, e esse cartão, ele tem que ser pequeno para você colocar na sua bolsa. Você pode tirar uma foto dos dois lados e deixar de repente na tela do seu celular, visível de repente no banheiro, no trabalho. Porque isso aqui vai ajudar você a se lembrar do porquê que você decidiu fazer o que você está fazendo de emagrecer, né? Então, na hora que dá uma fraqueza, uma vontade de desistir, você tem que ter ele em mãos para sempre ler e relembrar. Como eu comentei com você, eu fiz isso já tem um tempo, eu já não preciso mais, porque eu já usei tanto que isso pra mim já é muito fácil. Quando de repente eu tô desmotivada pra ir malhar, que tem dia que acontece, gente, outra coisa, você não precisa o tempo todo estar motivado, mas você tem que estar comprometido com o propósito seu, tá? Porque motivação também é volátil, então hora você tá, hora tá mega, hora não tá. Porém, se você tiver o comprometimento, que é um compromisso que você estabelece, ou com você, ou com uma outra pessoa, tá? Que aí não tem problema. Eu tenho muito comprometimento comigo. Se eu estabeleço uma meta comigo, eu fico me enchendo o saco o tempo todo, aí eu acabo fazendo, né? Então eu tenho esse lado aqui que fica me lembrando. Mas tem pessoas, muitas vezes, que elas são comprometidas com o outro. Então, se de repente você chama um amigo, uma amiga, ou de repente participa de um grupo que está com esse mesmo propósito, às vezes a motivação, o comprometimento com o outro faz com que eu me mantenha, tá? Não tem problema, você não tem que ser só comprometida consigo. Pode ser com o outro, não tem. Atingindo o resultado é o que mais importa. Eu faço isso muito com meus clientes. Na hora que a gente vai estabelecer uma meta, que é um pouco desafiadora, como é de emagrecer,
eu verifico qual é o nível de comprometimento, se é consigo ou se é com o outro, para que a gente use isso como uma estratégia, tá? Então já fica a dica aí, se é com você, você estabelece, consegue fazer, porque você mesmo vai ficar aí enchendo seu saco, ok. Se não, você chama um amiguinho, uma amiguinha, ou participa de algum grupo que tem esse propósito, porque aí você vai ficar mais empolgado. E é interessante, porque eu já tive clientes que conseguiram atingir, não por eles, mas porque tinham um compromisso com o outro. Não tem problema. E às vezes, assim, a motivação não é o suficiente, mas quando ela não está presente, que acontece, ainda mais quando a gente está trabalhando mudança de hábito, então é algo bem longo que a gente vai fazer na vida toda, como eu faço hoje, né? Eu vou às vezes na academia para fazer musculação, porque é o que eu escolhi, não precisa ser esse tipo de exercício que você precisa fazer, mas o que eu já escolhi. Às vezes eu não tô nem um pouco afim mesmo, tô cansada, desanimada, porém eu preciso fazer naquele dia porque eu não vou ter outro dia para fazer, né? Que se eu tiver, eu passo para outro dia. Mas eu nem gosto, eu gosto de fazer naqueles dias que eu programei, porque aí eu tenho uma folga mais à frente para fazer qualquer outra coisa. Então, assim, aquele dia eu não tô afim, tô desmotivada, tô cansada, tô desanimada, mas eu tenho um comprometimento comigo e eu vou. Então, mas eu já tô no nível mais avançado. O que eu tô dizendo não é que você tem que ser igual a mim, só dizendo que com o passar do tempo, conforme você vai reforçando esse cartão de vantagens ou de desvantagens, e você criando o hábito, vai ser mais difícil você quebrar. Quando você não for fazer uma atividade física, comer, ter uma alimentação melhor, você vai começar a ficar incomodado. Mas isso é com o passar do tempo, tá? Então faça isso e teste, mas tem que estar junto, assim, onde você vai, tem que estar junto contigo, para você ver o que mais pega para você. De repente, com o passar do tempo, você pode lembrar de outras vantagens ou de outras desvantagens e se coloca, não tem problema. Então, quanto mais você colocar aqui, melhor. Então, é isso, esse é o passo. Agora, se essa meta que você estabeleceu, que você está enrolando pra caramba pra fazer, se você não tem motivos suficientes, na boa, deixa pra lá. Você não vai fazer, quer dizer, como você já não fez, né? Só que não vai ficar gastando energia ou ficar entrando em sofrimento que você colocou e você não está conseguindo realizar. Se não tiver motivos suficientemente fortes para que você faça, você não vai realizar. Todos os motivos têm que ser fortes? Não, mas quanto mais, melhor. Mas 1, 2, que realmente seja assim. Tem um que é muito forte, então para mim, questão de alimentação, de atividade física, de ter saúde e qualidade, é porque eu acredito que eu vou chegar nos 90 anos. Só que eu quero estar com os 90 anos muito bem, né, dentro do que é possível da idade. Então o que eu faço hoje vai refletir não só no hoje, porque eu também valorizo ter uma bom rendimento no meu trabalho, bom rendimento nas minhas atividades, a ser ativa, a estar bem também com o meu corpo. Então eu também valorizo o hoje. Agora, o que mais pega é lá no meu futuro, né? Que tipo de velhice ou de terceira idade você quer vivenciar? Para mim, isso é um apelo muito forte. Então, eu me preocupo em ter bons resultados hoje, vivenciar o hoje com essa disposição e energia que eu tenho, e até para que quando eu tiver também numa idade mais avançada, eu esteja bem, porque aí vale a pena você ter 90 anos, 80 anos, 70 anos, tá bem. O ruim é você chegar lá e todo doente, todo prejudicado, tendo que depender das pessoas, que esse é pra mim uma coisa que eu não quero, né? Então, eu tenho essa motivação que é um motivo muito forte que leva eu a fazer o que eu faço hoje em termos de me cuidar, de ter saúde, de ter disposição. Além de conseguir produzir bem todos os dias. Então, o dia que eu tô cansada, tô desanimada, eu não gosto, mas eu sei que faz parte, né? E aí eu consigo realizar pelo menos o que é importante para mim naquele momento, tá? Então fica essa dica. Como eu falei, não é necessário o tempo todo você ter uma motivação, mas você é preciso ter comprometimento. Outra coisa que eu lembrei. Às vezes, para você começar, você também não precisa ter motivação, não. Então, se de repente, vamos lá, você fez o cartão, falei, ixi, né? Até eu lembrei agora uma coisa interessante. Não tem muito motivo, mas eu quero realizar. Você entra no nível do comprometimento. Então, se você não tiver com você, você estabelece compromisso com uma outra pessoa e começa a realizar. Porque às vezes, quando você começa e começa a ter resultado e ver a sensação prazerosa de ter aquele resultado, você pode encontrar motivação perdida durante o processo, tá? Então, não tem problema, mas comprometimento é sempre importante. Porque no decorrer do tempo, você pode encontrar a motivação necessária se você não tiver no começo. Aí você vai lá e acrescenta no seu cartão de vantagens, tá?
Então é isso, encontrar em paz, ok? É isso mesmo. Então, certinho, tudo que eu queria falar para você a respeito de motivação e como adquirir em um passo para que você realmente realize. Até já dei uma dica diferente. Se você de repente achar que não tem motivo suficiente, mesmo assim, se comprometa com outro para você começar a fazer, para você verificar de fato eu não tenho os motivos suficientes, né? Às vezes, conforme você vai fazendo, você vai sentindo um prazer. E aí você vai ter lá os motivos para você realmente continuar nessa meta, né? Então espero ter ajudado, curta aí, se fez sentido para você, compartilha com vídeo e outras pessoas para poderem assistir esse vídeo, ter conhecimento, porque conhecimento transforma e ajuda a gente a ter muito resultado na vida. Eu tive e eu quero também que você tenha. Então até a próxima. Beijos.